Bom, gente, então assim, queria agradecer a presença, né, de todos e todas. Estamos aqui, né, vivenciando esse momento assim, especial, no sentido de que o Edmilson é o primeiro estudante sério, né, de curso de pedagogia que se forma, né? Então, assim, isso aí é um motivo de muito orgulho, né, para a UFV, né? Quero também parabenizar, né, o Edmilson foi estudante, né, nas nossas disciplinas, né, sempre muito participativo, muito ativo, né? Contribuiu muito, né, com esse processo de inclusão, né, inclusive ensinando também, né, aos estudantes que com ele estavam, né, lecionando a disciplina. E a gente vê, né, pela participação de vocês aqui, né, esse reconhecimento. E também porque ele é uma pessoa muito querida, né, não porque ele é cego ou porque ele seja diferente, mas porque eu vejo uma pessoa muito querida, muito sorridente, né, muito crítica, né. O Edmilson nunca se deixou levar por qualquer resposta, né? E deu muita dor de cabeça, né, para a UPI, para a universidade, cobrando, né? Cobrando aí para que, né, que ele tivesse realmente uma permanência, não somente, né, a entrada na universidade, mas a permanência. Então isso é muito importante, né? E aí ele vai contar tudo aqui hoje para a gente, né? E então eu sou a professora Betânia, sou orientadora dele, com carinho, né, que a gente faz isso, porque eu e o Luiz somos amigos, né, além dessa relação professor-estudante. Trocamos muitas ideias sobre Paulo Freire. Eu sou um leitor de Paulo Freire, eu sempre digo, né, ele gosta muito de Paulo Freire e dialoga muito com ele. E quero agradecer aqui a presença da professora Gabriela, né, que trabalha com matemática, né, e o professor Arthur, né, presidente da Cátedra Paulo Freire também. Achei super importante essa representação dessa banca, né, da Cátedra, justamente por isso também, né, gostar muito do ler, né, e discutir sobre Paulo Freire. Está sempre presente nas falas do Edmilson, quem acompanha as falas dele, ele sempre tem, né, sempre tem esse diálogo. E é isso. Então, assim, como que vai proceder, né? O Edmilson vai apresentar, né, o TCC dele. Quero agradecer aqui a co-orientadora, a Janaína, que faz 2 anos que a gente vem construindo esse trabalho, gente, não foi uma coisa assim de uma hora para outra, né? Desde a escrita do projeto também, que teve a participação de um outro monitor, o Paulo, que está presente, a querida Natiele, que ajudou muito nesse momento aí, né, da escrita do TCC, né, utilizando aí várias tecnologias assistivas, né, nesse processo. Foram muitas reuniões, né, de orientação, lendo com ele, discutindo, né, para que ele pudesse trazer as suas ideias, né, e que ele se revelasse nesse texto, né, que não fosse um texto, embora a gente tenha que fazer, né, dar uma cara mais acadêmica, que acho que é um papel do orientador para todos os estudantes, né, então o orientador tem esse papel, né, de chegar lá na banca e mostrar um texto coeso, né, um texto que vá depois ser publicado, que outras pessoas possam ler. Então a gente tem esse compromisso com a qualidade do texto também, né? Então nesse processo o papel da orientação e da orientação foi muito nesse sentido, né? E aí também o apoio da UPI, né, daqui da UFV, que foi sempre, né, de muita qualidade, muita preocupação com os estudantes, enfim, né? E agradeço a presença de vocês e seguimos. Então, Edmilson, você pode falar aí, né, até uns 20 minutos por aí, mas fique tranquilo. Como eu falei, esqueceu de algum ponto, pode retornar, né? E estamos aqui para ouvir. Um abraço. Então, gente, bom dia a todos e todas, né? É um prazer, né, estar nesse momento, né, depois de tanta luta, tanta caminhada, chegar a esse momento, né? Como a professora Betânia mencionou, eu fui o primeiro estudante, né, do curso de pedagogia, né, com deficiência visual, né, embora o curso tenha comemorado recentemente 50 anos, mas até então não tinha tido ainda outras pessoas com deficiência visual nesse curso. Então, assim, tinha que chegar o Edmilson para quebrar essa barreira, né? Então, de primeira mão, eu quero, né, cumprimentar aí o professor Arthur, né, que é da minha banca, a professora Gabriela, né, e muito obrigado pelo aceite do convite, né, gratidão mesmo. Quero cumprimentar também a minha orientadora, a professora Betânia, né, que me orientou a esse tempo todo, a co-orientadora, a Janaína,
e a monitora Natiele, né, que recentemente esteve aí comigo na construção desse TCC. Mas quero agradecer também a todos os outros monitores, né, que por mim passaram, que a Natiele está recente, mas assim eu já passei por vários. Então, assim, fica a minha gratidão a todos, né, que todos contribuíram para que isso acontecesse. E quero também agradecer o apoio da UPI, né, que tive também no longo desses anos, nessa caminhada, né, estão aqui né, então, um pouco deles, a professora Michelle, a Elisa, a Priscila, né? Então, assim, para mim não ser justo, eu quero agradecer a todos, né? Todos, né? E dizer que é um prazer muito grande estar nesse momento, né? Depois de tanta luta, né? O meu tema, ele tem como vivência e experiência pelos espaços, os corredores da UFV, o relato de experiência do estudante século no ensino superior. E quero dizer que esse trabalho, ele não é uma caridade, e não tem como objetivo, né, de ser uma caridade, é o contrário, né, ele busca discutir, né, a inclusão nos espaços, nas relações sociais e nas ações de uma inclusão, de uma política, né, de inclusão das pessoas com deficiência. Que antes de mim vieram, né, muitos, né, por meio das legislações, né, da inclusão de 2007 das pessoas com deficiência no ensino superior, que recentemente a lei 14.000 e a lei 14.723 de 2023, que é a implementação da lei de cota, né, vem garantindo esse direito, né, para que todas as pessoas com deficiência tenham acesso ao ensino. E além disso, tivemos, né, várias reuniões, né, como para a construção, né, desse trabalho. Tivemos, né, tecnologias assistivas, como a máquina Braille, e também tivemos, né, a construção de um tablet, né, que estão também os registros, né, deste trabalho. Então foram muitas reuniões que tivemos, né, para que a gente conseguisse construir, né, esse trabalho, com as adaptações necessárias. Então, eu, né, Edmilson, né, Anjos dos Santos, sou nascido em 1981, né, cresci numa área rural, né, eu sou filho de Vicente Profeta do Santo, Gessi Maria Gomes dos Santos, e eu não tive, né, acesso à educação enquanto eu era mais novo, né? Sou uma família humilde, cresci numa família humilde, então eles não tiveram conhecimentos de que o filho deles era uma pessoa com deficiência visual. Então, por falta de conhecimento e orientações médicas, eles não me colocaram na escola enquanto eu era mais novo, enquanto eu era mais jovem. E só assim pude, por causa dessa lacuna, né, posso dizer, eles, né, eu não tive acesso à educação enquanto eu era criança. E foi após os 20 anos, né, que eu ingressei, né, na educação básica, né, que é uma escola, né, que lá na área rural da comunidade de Santana, né, que é Guaraciaba, onde é a minha cidade, que eu ingressei, né, no ensino básico. Então a gente teve todo esse percurso para a gente começar essa minha trajetória que está resultando no dia de hoje. Então, quando eu iniciei, a escola ainda não era acessível, né, para as pessoas com deficiência, no caso com deficiência visual como eu,
Então eu posso dizer que a gente desenvolveu de forma muito criativa, né, como eu usava, né, um caderno sem pauta e uma régua para poder me guiar nas escritas, nas leituras. Os professores, né, os profissionais daquela escola ainda não sabiam lidar com essa situação e não sabiam como proceder diante disso. Então, muitas vezes precisávamos de ser criativos, né, para estar desenvolvendo essa forma. E usei também muitas vezes a letra de enviar, né? É uma forma que eu com deficiência visual poderia tatear, para sentir, né, as letras. Então isso foi um processo muito de aprendizagem, porque no mesmo tempo em que estava aprendendo, também estava ensinando, porque eles não tiveram outras pessoas com deficiência visual, como no meu caso. E posterior a isso, eu comecei, né, a estudar na sala de recurso em Ponte Nova, a sala de AEE, né, na Escola Senador Antônio Martins, em Ponte Nova. E aí, após essa frequência minha nessa sala, eu aprendi a ler e escrever o Braille, fui alfabetizado em Braille. Aí foi uma libertação, né? Tive a libertação nessa escrita no Braille. E também, na minha trajetória, eu concluí o meu ensino médio, né, no SESEC, né, um Centro de Educação Continuada, em Ponte Nova. Aí, nessa parte, também já teve bem legal, porque eu já estava alfabetizado no Braille. Então, já é uma forma que eu consegui, né, já ter um acompanhamento de acordo com a minha realidade. E tive também, né, a segunda, na verdade, a realização do Enem, mas nessa parte eu já estava, né, já estava alfabetizado em Braille, então para mim já foi, né, mais tranquilo. Foi em 2017 que eu realizei o Enem pela segunda vez, e essa nota do Enem me possibilitou, né, ao ingresso aqui na UFV, no tão sonhado curso, né, de pedagogia, né, onde tudo foi uma conquista, mas onde tudo começou, os desafios, né, nos espaços, nas materiais que precisavam ser adaptados, tudo começou esse processo de desafio. Mas para entender a minha trajetória, é importante a gente compreender o contexto das pessoas com deficiência visual. Antes, nós como deficiente visual, era visto como incapaz e muitas vezes fomos excluídos, né, dos espaços sociais e educacionais. Só após, né, a criação do Braille, né, por Louis Braille, no século XIX, que veio dando oportunidade para que todas as pessoas com deficiência visual pudessem adquirir os seus conhecimentos, que até então nós era visto como incapaz. E aí veio surgindo essas conquistas. Aí veio, como já mencionado, tivemos a lei de cotas, que isso era um caos, né? Tanto assim que a gente teve nessa fase de inclusão, tanto faz no ensino básico como no ensino superior, que a gente vem tendo essa lacuna de exclusão. E aí, após essa lei de cota, né, que veio, né, oportunizando, né, as pessoas com deficiência a ingressar aí no nível superior. Mas é importante mencionar que a lei de cota, ela dá oportunidade para ingressar, mas ela precisa de ser ampliada e ter a oportunidade de ingressar e permanecer, porque não significa eu estar no espaço universitário ou no espaço social, não significa que eu estou incluído. A gente precisa de ter em mente que a inclusão ela vai muito além,
né, de estar no espaço, né, de inclusão? Será que eu estar no espaço, será que eu tenho as ferramentas adequadas que eu preciso? Que isso muitas vezes recai sobre o estudante com deficiência, né? Em vez da sociedade se adaptar ao deficiente, muitas vezes o deficiente tem que se adaptar à sociedade. Então isso acaba sendo muito constrangedor, né, para as pessoas com deficiência. Então esses movimentos é importante, né, quando a gente tem o acesso, é preciso garantir o acesso e a permanência e o pertencimento daquela sociedade. Então, quando eu cheguei aqui em 2018, foi um novo desafio que eu tive que enfrentar, né? Muitas vezes eu precisava de contar com a ajuda de colegas, de amigos, né, para chegar até os restaurantes universitários. Era um ambiente muito estranho para mim, né? Então eu tinha que esperar, muitas vezes, porque eu não conseguia, né, para se locomover até esse espaço. E isso foi um dos primeiros desafios, né? E após isso também, eu tive também os desafios com os materiais que precisavam ser adaptados. Depois pude, né, ter aí o apoio, né, da UPI, né, como eu já mencionei, que foi fundamental nesse processo, né, que aí eu pude ter, né, esses recursos, né, como impressora Braille, a máquina Braille, suporte dos monitores, né, que foram também fundamental. Tive também a dilação de prazo para as avaliações, né, isso tudo contribuiu de forma gradativamente, né, para o meu processo de aprendizagem. E também a luta na universidade, tive também essa oportunidade também de ministrar, né, uma oficina de Braille em 2019, que foi também que eu me senti, né, pertencente dessa comunidade. E também participei, né, da semana, da comemoração de 10 anos da Lei de Cota, né, que comemorou 10 anos, então eu tive também essa participação, também foi um processo muito, muito legal, muito bom. E também não posso deixar, né, de mencionar que a universidade, ela contribuiu, né, muito. Aqui eu aprendi, né, ensinei, que eu acredito que também, da mesma forma que eu aprendi, também estou deixando um legado para essa universidade. E é importante, quando a gente fala de inclusão, é importante ter a pessoa que é o usuário da inclusão, a pessoa que precisa da inclusão, preciso de estar presente no ambiente. Porque eu pensar numa inclusão, eu pensar em você é diferente do que ser você. Então eu preciso da presença, né, da pessoa que vai utilizar aquele espaço para estar, né, de fato tornando um espaço acessível. Então eu penso que esse tempo que eu tive na universidade, né, e eu penso que a universidade também, ela ganhou muito com isso, porque quando eu cheguei aqui, muitas coisas não eram, né, adaptadas. A gente via aí, como foi mencionado na minha primeira fala, não tinha nada adaptado que poderia ser acessível, porque até então a lei de cota, ela, né, dá as políticas públicas, na verdade, ela dá condições para ingressar, mas ela precisa de ter as condições de pertencimento e permanência naquele local. E aí até então tinha poucos, né, ou quase nada, as pessoas com deficiência que precisavam ser utilizadas esses espaços. Então precisava da gente estar, né, presente para que isso acontecesse de fato, a inclusão. Então, olhando para a minha trajetória, né,
de quando eu iniciei e quando estou, né, finalizando a primeira etapa, eu posso dizer que eu contribuí também muito para essa universidade e aprendi muito, né, nesse momento. Aprendi muito com essa vivência, com essa interação aqui nesse meio social. Então, eu posso dizer que estou saindo muito grato, né? Muito grato mesmo, né? Agradecendo, né, a todos que tiveram a oportunidade também de estar convivendo comigo nesse tempo, né? Aprendi muito com todos, né? E posso dizer também que os desafios ele contribuem para o nosso crescimento, porque se a gente não tem desafios, a gente não tem aprendizagem, porque o desafio ele gera curiosidade, ele gera busca, porque se a gente tem desafio, a gente tem que lutar para quebrar aqueles desafios. E muitas vezes aconteceu isso comigo, né? Tanto na minha vida universitária, quanto lá na educação básica. Como mencionado por mim, eu tive que adaptar uma régua para mim estar seguindo, né, ali orientando minha escrita. Então, assim, foram muitos, né, desafios, né, que eu precisei, né, de estar enfrentando para que eu pudesse estar, nesse momento, apresentando esse trabalho, né, com essa grande luta, né, com grandes precalços, né, ocorrido, mas assim, chego com muita gratidão, né, porque se eu não enfrento os desafios, não tento quebrar as barreiras, eu poderia dizer que não estaria aqui hoje, né, como disse o Paulo Freire, transferindo o conhecimento, né? Então, assim, sou muito grato, eu só tenho a agradecer. E finalizo, né, esse meu trabalho, né, com uma frase, né, do Paulo Freire, né, que a educação ela não transforma o mundo, a educação transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, que possamos, né, juntos lutar e transformar os espaços acadêmicos e, no modo geral, da sociedade, numa forma de inclusão para todos e todas. Muito obrigado. Muito obrigada, Edmilson.